você abrisse a sua Bíblia, no livro de Judas. Nós temos compartilhado essa carta, essa pequena carta de Judas. Nós lemos a última vez, nós compartilhamos um pouco até o versículo 7. Vai ser uma carta que Judas, irmão de Jesus, deixou para a igreja. Ele, no começo da carta, ele diz que ele procurava escrever sobre a salvação comum e, pelo Espírito, ele foi obrigado a exortar os irmãos sobre a batalhar pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, aos irmãos. E ele vai tratar nessa carta não da salvação, não de uma explanação sobre a obra de salvação, mas ele vai dirigir essa carta aos irmãos, alertando os irmãos sobre certos indivíduos ou falsos mestres que estavam de forma dissimulada entrando na Assembleia e tinham eles transformado a graça de Deus em libertinagem. E eram homens astutos, homens que de forma escondida estavam ali, inclusive negando a soberania do Senhor Jesus. E isso estava trazendo prejuízos à igreja. E Judas começa a escrever aí até o verso 4. E depois, na última vez, nós compartilhamos um pouco. Judas dá 3 exemplos, os irmãos vão lembrar, de situações que aconteceram no passado. Ele cita o povo de Israel, que saiu do Egito, mas não creu e foi destruído. Ele citou os anjos que deixaram seu estado, seu domicílio, e foram punidos por causa disso. E depois ele cita Sodoma e Gomorra, que eles tinham se entregado à prostituição, e o Senhor derramou fogo e puniu todos eles. E ele diz, esses homens que estão aí no meio de vocês são exatamente igual a esses daí, né? São homens que aparentemente parece que deixaram o Egito, mas logo que foram provados não foi encontrado nada. São homens que ultrapassam os limites que Deus estabeleceu, ou seja, eles vão além com seus ensinos, com sua maneira de viver, mas o Senhor já fez isso com relação aos anjos, esses passaram o limite, Deus puniu. E eram homens, nós já vimos nos primeiros versos, que tinham uma vida libertina, ou de alguma forma, na sua teologia, na forma que eles ensinavam, eles achavam espaço para uma vida promíscua, e chamavam isso de graça. Na verdade, era uma licença que eles tomavam para pecar ou para ter uma vida libertina. Nós vamos continuar a leitura, no verso 8. Vamos compartilhar hoje, se o Senhor permitir, até o verso 11. Então vamos ler. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Até aí. Então agora Judas, ele começa a apontar com mais detalhes os erros que esses certos indivíduos cometiam ali no meio dos irmãos de forma dissimulada.
do versículo 12, e ele vai fazer isso até praticamente o verso 16, ele detalha ainda mais, ele usa adjetivos extremamente fortes contra esses homens, mas aqui ele já começa a apontar como esses certos indivíduos que não eram irmãos se conduziam no meio da Assembleia. Então ele começa aqui no verso 8, ora, esses da mesma sorte. Então ele está falando, ele deu aqueles 3 exemplos do povo de Israel, dos anjos, dos sodomitas. Ele está falando, olha, esses que eu estou apontando, esses que eu estou condenando, são exatamente igual a esses 3 aí. Têm o mesmo espírito, têm a mesma natureza, são rebeldes. São homens que parecem ser cristãos, mas não são. São imorais. Esses da mesma sorte. E aí ele vai usar um adjetivo para classificar, para tentar explicar um pouco como é que eram esses certos indivíduos que estavam ali no meio da Assembleia. Quais sonhadores alucinados. Então ele chama essas pessoas de sonhadores alucinados. Não dá até para ter tantos detalhes do que Judas está falando aqui com sonhadores alucinados, é um termo único aí nas Escrituras, né? Mas se a gente olhar para o contexto da carta, a gente consegue ter uma noção do que Judas está falando, né? Então, Judas chama ele de sonhadores. São pessoas que... Não é que a pessoa teve um sonho e ela contava esse sonho. Eles eram sonhadores, era algo recorrente, né? Não é porque você fez uma paredinha lá na sua casa que você é um pedreiro. Você é um pedreiro se você trabalhar com isso de forma frequente, faz isso constantemente. Então eles eram sonhadores. Ou seja, o ensino daquelas pessoas eram baseadas em sonhos, em coisas que não eram reais, eram ilusões. Eram visões que eles inventavam e era baseado nisso que eles falavam no meio dos irmãos. Ou é no meio disso, eles tinham uma concepção de uma teologia que eles inventavam. Você tem como argumentar? Alguém falou, essa noite eu sonhei que eu voei, fiz tal coisa e tal. É um sonho, certo? Você não tem como questionar, é um sonho. Mas era nessas coisas que eles pregavam, né? Eles tinham como que, na sua pregação, uma revelação especial de Deus. E era nisso que eles colocavam a autoridade dele diante dos irmãos, em sonhos. Judas chama isso de sonhos alucinados. Sonhos baseados em mentiras. E era baseado nisso que eles tinham essa conduta libertina. Eu sonhei que Deus, Ele falou comigo que agora eu posso ter muitas mulheres. Deus falou comigo numa visão que a graça dele é muito maior do que vocês estão vendo. Vocês ficam limitados às escrituras, mas nessa noite Deus falou comigo que esse corpo não presta. Então o que eu fizer com ele, seja coisa boa, seja ruim, não faz diferença. Porque a graça de Deus é maior. Ele falou comigo, veio um anjo, e o anjo disse assim para mim. Era nisso que se baseava a pregação desses homens, ou como eles falavam no meio dos irmãos. Você percebe alguma similaridade com o que a gente escuta hoje? Muitas pessoas, Deus me disse, Deus me falou, um anjo veio, um anjo escreveu. Tem muitas seitas, nós já comentamos isso outra vez, que surgiram de homens que dizem que um anjo apareceu e trouxe uma revelação nova. Mas não precisamos ir tão longe assim, ser tão agressivo. Tem pessoas que sobem todo domingo no púlpito e tomaram o café, o almoço, a janta com o próprio Deus. Deus deu o sermão, mudou o sermão, como se fosse... Por que se faz isso? E quantas vezes o que se escuta não tem nada a ver com a Escritura? Porque isso, de certa forma, dá um status de superioridade. Se eu falei com o próprio Deus, quem é você para questionar? Era nessas coisas, nesses sonhos alucinados que essas pessoas se baseavam. A sua prática, a sua doutrina, nesses sonhos. Era como se eles
falando isso, recebesse autoridade. Você tem sonho? Você fala com Deus? Você já viu um anjo hoje? Não. Então, deixa comigo. Era nisso que a pregação consistia. Se você voltar um pouquinho, nós falamos que a carta de 2 Pedro, ela tem muitas semelhanças com Judas. Se você voltar um pouquinho aí, Judas ele vai falar bastante dos falsos profetas, em 2 Pedro, no capítulo 2. Mas no finalzinho do capítulo 1, antes dele falar dos falsos profetas, ele fala algo bem interessante. Ele vai falar quem dava autoridade para o que ele, apóstolo, falava. Será que Pedro era um sonhador alucinado, que tinha sonhos? Ele vai falar com que autoridade ele falava. No 2 Pedro, verso 1, a partir do verso 16. Ele fala assim, porque nós demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Eu sou apóstolo, o que eu estou falando para vocês não é uma fábula, não é uma coisa que eu inventei. O poder de Cristo, a vinda de Cristo, eu não inventei essas coisas. Mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Onde que você viu isso, Pedro? Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro falou, eu estava lá na transfiguração. Eu ouvi o próprio Pai falar, esse é meu filho amado. Eu não escutei isso de uma velhinha, eu não tive um sonho, eu vi com os meus olhos a glória do Filho de Deus. E não só isso, verso 19. Tanto mais confirmada a palavra profética. Esse Cristo aí, olha as profecias. Todas elas falam dele. E ele vai falar aqui um pouco mais abaixo, no verso 20, sabemos plenamente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. É nessa autoridade que eu falo para vocês. Eu vi o Cristo. As profecias falam dele. E quem escreveram as profecias foram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Não é uma história da carocha. Não é um sonho. O que eu estou falando, eu vi. Mas os falsos não viram nada. Judas vai falar que eles não tinham o Espírito de Deus. Eles não conheciam a Deus. Então, para se colocar numa posição superior entre os irmãos, eles falavam que tinham sonhos, que tinham revelações extraordinárias. E nenhuma preocupação com as escrituras, com as profecias. E assim eles enganavam, tentavam enganar os irmãos. Tem um trechinho de um dos livros do Sproul, ele fala assim: duvido que tenha existido um tempo na história em que cristãos professos tenham se preocupado menos com a doutrina do que nos dias de hoje. Ouvimos quase diariamente que a doutrina não importa e que o cristianismo é um relacionamento com Jesus e não um credo, uma confissão. Ou seja, nós temos uma comunhão com Jesus, mas não é muito importante a doutrina, a palavra. Qual que é o problema disso, irmãos? Se aquilo que nós pregamos, que aquilo que nós ensinamos, não é o que está na Escritura, nós podemos criar um Jesus que não existe. Nós podemos criar o nosso Jesus. Nós podemos criar o nosso Evangelho, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você pode até sonhar, alucinadamente, e contar uma bela história, enganar as pessoas. Aqui o engano tinha interesses financeiros e sexuais, e morais. Não tinha nada a ver com a Escritura. É impossível o Evangelho e o Cristo ser esse que esses homens pregam. Mas eles usavam desse artifício de serem sonhadores alucinados.
E ele continua aqui no verso 8. Quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, nós já falamos disso, eram homens imorais, que tinham uma vida libertina, e eles estavam ali no meio dos irmãos. Eram homens que davam vazão a todo tipo de desejo da carne, e provavelmente eles tomavam por base o que eles tinham sonhado. Deus liberou. Eu sonhei essa noite que está tudo liberado. E continuava. Deus falou comigo. Que mais? Não só contaminam a carne, e aí ele vai falar de 3 características desses homens. Como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, além de contaminar a carne, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O que seria esse rejeitam o governo? Se nós voltarmos aqui para o verso 4, Judas já falou logo na introdução que eles negavam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitavam o governo de Cristo. Por quê? Porque se eu vou introduzir práticas novas, uma maneira libertina de viver, de a igreja conhecer a Deus, eu tenho que negar tudo que está na Escritura. Tudo que tinha chego ali naqueles irmãos pelos apóstolos, que eles tinham recebido do próprio Cristo, eles não queriam se submeter àquilo. Porque o Evangelho, ele traz santificação. O Evangelho leva o homem a abandonar o pecado. E esses homens queriam pecar, eles queriam viver uma vida libertina. Então o que eles tinham que fazer? Negar o Cristo, o soberano, o Senhor, as suas palavras, o seu ensino, e se colocar sobre esse ensino de Cristo. Ou seja, eles negavam a autoridade de Cristo, os mandamentos de Cristo, e falavam que tinham uma revelação especial, diferente. As palavras de Cristo não eram suficientes. Você já viu algumas pessoas nos nossos dias, pregando alguma coisa assim? Olha, as Escrituras têm a palavra de Deus, mas tem muita coisa errada. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas tem um monte de coisa errada. Sabia que tem pregadores que falam isso? Que a Escritura não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Você tem que procurar o que é de Deus e o que esses homens escreveram umas coisas erradas. Quem que sabe essa distinção? Ele. Ele que está falando. Se você for lá naquela igreja, ele vai ensinar você a separar o que é de Deus, o que ele gosta e o que ele não gosta. Outro dia eu vi uma mulher que se intitula pastora, ela diz que se você lê a Bíblia de forma cega, assim, lendo e crendo literalmente, você vai terminar machista. Não pode ler a Bíblia assim e ver exatamente, você tem que fazer uma crítica naquele texto, porque senão você vai virar um cara machista. Como é que termina? Você percebe, irmãos? Não está longe de nós. Esse negocinho começou lá com Judas e vem vindo até aí, tá aí, ó. Ele só usa um terno, umas tatuagens no braço, mas é a mesma coisa. É assim, eu não vou me colocar debaixo da palavra de Deus, eu quero estar sobre. Não é a palavra me julgando, eu quero julgar a palavra. Essa aqui não. Nossa, ultrapassado. Tinha um outro lá que diz assim que se o evangelho não se preocupar com o racismo estrutural, ô irmão, não é o evangelho de Jesus. Mas que tem a ver o racismo estrutural com o evangelho? Mas ou é o racismo ou não é o evangelho. Você percebe que a cultura da nossa época, ela quer se colocar sobre a palavra. O que está na mente dos homens quer se colocar sobre a palavra. Isso foi assim. Era na época de Judas, está aí. O que Cristo falou não é muito ultrapassado. A gente tem que atualizar a Bíblia. Eles não aceitavam a
autoridade de Cristo. E depois, esses também difamavam autoridades superiores. Essa versão, que é a minha aqui, a Ara, ela diz difama autoridades superiores, mas várias outras versões, por exemplo, a King James, ela vai falar que eles caluniam seres celestiais. Então, esses homens também tinham uma prática que era ficar falando mal de seres celestiais. A melhor tradução para esses seres celestiais é anjos. Eles falavam mal de anjos. Mas o que tem a ver isso, né? Se você continuar lendo aí o próximo versículo, Judas vai dar um exemplo disso. Ele vai contar a história aí do arcanjo Miguel e do diabo. Então esses homens, eles falavam mal ou caluniavam anjos. Será que eles caluniavam anjos bons? Tinha um anjo muito bom, perfeito, ele começava a falar mal desse, esse anjo aqui, Miguel pisou na bola um dia, sei lá o que. Ou eles falavam mal de anjos maus, que é um certo intrigante, né? Falar mal de um anjo mau. O que Judas está querendo dizer com isso? Porque é exatamente esse exemplo aqui que ele dá. De Miguel, nós vamos ler esse texto, que é um anjo, e o diabo. Esse é o exemplo que ele dá. Esses irmãos, esses homens, não irmãos, eles blasfemavam contra anjos maus. Os anjos, apesar de caídos, os anjos, eles ainda têm uma certa glória. Eles são seres criados por Deus. Eles são seres superiores a homens. E nós vemos aqui na sequência que Judas vai usar um exemplo sobre o corpo de Moisés. Assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por que Judas está falando que era inadequado blasfemar, caluniar um anjo mau? Era o hábito desses homens, blasfemar esses anjos. Porque quando eles faziam isso, eles se colocavam se colocavam como controladores, como manipuladores de coisas celestiais. Eles davam ordens, eles xingavam. Você já viu alguma coisa assim? Você já leu quando o Senhor Jesus expulsava um demônio? Ele mandava embora. Ele falou para os discípulos: eu vou dar autoridade para vocês, no meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Paulo expulsou um demônio, não tem relato nas Escrituras? Será que ele fez um circo assim? Colocou o microfone, ficou falando meia hora com o demônio, e manipula: rola para cá, demônio. Ali, vira para cá, bebe água agora, joga na cabeça, chuta a bunda. Será que ele fez isso? Não. Porque esse não é o modo. Porque a autoridade que nós recebemos, a autoridade está no nome de Jesus. Se um dia nós tivermos que lidar com uma situação como essa, nosso coração deve ser humilde e dependente. Porque o poder para expulsar um demônio vem do nome, da autoridade de Cristo. Não tem nada meu, nada. Aliás, quando alguns homens tentaram brincar com isso, nós temos em Atos, foram esculachados. Esculachados. Falei: eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas não conheço vocês não. E eles saíram de uma forma degradante daqueles endemoniados. Por quê? Não há em nós nenhuma autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. Jesus, certa vez, foi ensinar os discípulos, falou: vocês orem, vocês jejuem, vocês estejam ali de forma humilde na minha presença, dependente. Há autoridade no nome de Cristo para expulsar o demônio.
Mas não há essa liberdade para fazer um espetáculo disso, para se colocar nessa brincadeira de zombaria como uma forma de se colocar sobre. Veja como é que eu comando, como é que eu mando, como é que eu faço, como é que eu manipulo os seres celestiais. Era isso que estava no coração desses homens. Uma forma de demonstrar uma autoridade espiritual por blasfemar, por xingar, por difamar anjos maus. Versículo 9, ele conta essa história do corpo de Moisés. Judas aqui, eu comentei com os irmãos, ele não está validando esse texto, porque se você procurar na Bíblia, não há essa conversa entre Miguel e o diabo, não existe essa história. Essa história faz parte de um livro não inspirado chamado Testamento de Moisés, que era muito popular na época do Senhor Jesus, na época de Judas. Todo judeu praticamente lia esse material. E ele é como um complemento do que nós encontramos em Deuteronômio. Em Deuteronômio fala que Moisés não entrou na Terra Prometida, ele foi levado ao monte Nebo, e ninguém sabe onde é a sua sepultura. O Senhor não falou para ninguém. E fala que o próprio Senhor o sepultou. Você vê? Que dignidade. Teve um homem que foi sepultado pelo próprio Deus, Moisés. E é só isso que a gente encontra em Deuteronômio. Mas nesse livro apócrifo, Testamento de Moisés, tem um complemento dessa história. Vai falar que, na verdade, não foi Deus que veio sepultar o Moisés. Deus mandou um anjo. Deus mandou o anjo Miguel para ser o coveiro. Aí o anjo Miguel chegou lá para fazer o buraco lá para enterrar o Moisés. E o diabo apareceu ali e falou: esse corpo é meu. Esse corpo é meu. Aí vem a pergunta: por que o diabo estava interessado no corpo do Moisés? Naquela época, irmãos, e até hoje, quando alguém desonra o corpo de um morto, você desonra a própria pessoa, a história da pessoa. E o diabo, de alguma forma, queria desonrar, ou tripudiar ali no corpo de Moisés. E nesse livro fala que o argumento que o diabo usou, ele chegou para Miguel e falou: esse corpo é meu aí porque Moisés foi um homicida. Esse foi o argumento do diabo nesse livro. Mas o Miguel, que era um arcanjo, está escrito aqui em Judas. Um arcanjo é um anjo numa posição superior. É como se fosse um príncipe dos anjos, vamos chamar assim. Um anjo de alta patente. E ele estava ali cumprindo um trabalho no livro, nessa ilustração que Judas está usando. E nessa posição, questionado sobre o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a brigar, a xingar, a tomar algum juízo em relação ao que o diabo estava pedindo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Eu vou ficar na minha posição. O Senhor mandou eu sepultar o Moisés. Ele que te repreenda nisso que você está falando. Então Judas está usando essa ilustração. Porque nessa ilustração o diabo queria difamar Moisés. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que, por exemplo, quando Jesus foi levado ao Calvário, a palavra Calvário significa um lugar da caveira. Então, além da pessoa morrer aquela morte de cruz sofrida, lenta, outra coisa que acontecia, o corpo daquela pessoa era deixado na cruz para apodrecer, comido de bicho. Era uma forma de humilhar mais ainda aquele que cometeu um certo delito. Tanto é que José de Arimateia pediu autorização para pegar o corpo de Jesus e sepultar, porque não era comum isso acontecer. Se largava lá. Era uma forma de acabar. Então, nessa história, o diabo queria tripudiar sobre o corpo de Moisés. Queria fazer algo vexatório. Miguel falou: não, o Senhor te repreenda, eu vou ficar no meu lugar. Então, o que nós temos aqui, né?
O Judas usando essa ilustração para apontar para esses homens e falar, olha, é o Senhor que é o juiz de todos. O Senhor. Nós temos que ter um coração humilde, mas esses homens não são assim. Eles querem controlar, julgar, difamar seres celestiais para mostrar autoridade, para mostrar superioridade, como aqueles que controlam todas as coisas. Então essas são as marcas. Sonhadores alucinados contaminam a carne, rejeitam o governo de Cristo, o mandamento, a palavra de Deus, difamam autoridades superiores para demonstrar controle e poder. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então aqui Judas continua falando como que eram as características desses homens, desses certos indivíduos. Eles, tudo que não entendem, eles difamam. Eles eram arrogantes, ignorantes. Criticavam, falavam mal, mas não entendiam nada. Então o que ele está falando aqui? Esses homens não eram cristãos, não tinham o Espírito de Deus, mas eles precisavam se colocar sobre os irmãos ali. Então eles começavam a contender, a questionar verdades espirituais, mas não dá. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Só quem tem o Espírito de Deus compreende as coisas do Espírito. Então esses homens não entendiam nada, mas criticavam. Eram marcados por ignorância, por tolice, por não terem as capacidades espirituais para entender aquilo que ocorria ali no meio da igreja. Pedro, quando vai falar dessa mesma característica, ele diz assim, esses, todavia, como brutos irracionais, brutos irracionais. O cara irracional já é bruto e irracional. Naturalmente feitos para presa e destruição, Judas também falou isso, que eles estavam predestinados à destruição, falam mal daquilo que são ignorantes. Questionava o que era ensinado, questionava o evangelho, questionava aquilo que era compartilhado entre os irmãos, mas eles não entendiam nada. Eles não tinham espírito. Mas difamavam, mas falavam mal. Esses indivíduos falavam mal de coisas espirituais, falavam do evangelho, e não compreendiam nada, eles tinham só a razão humana. E quando nós temos só a razão humana, irmãos, quando nós tentamos compreender as coisas do Senhor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tente entender a soberania de Deus com a nossa cabeça. Tente compreender a Trindade. Tente compreender o Evangelho. Nós vamos até um certo ponto. A razão humana não alcança isso. Tente compreender o que é a família segundo os padrões de Deus. A mente humana alcança isso, irmãos? Ela questiona, ela fala que é machismo, ela fala que é não sei o quê. Ela não consegue. Ela não tem capacidades para algo simples. Algo que o próprio bom senso talvez levaria a isso, mas ele é incapaz. Ele não tem os recursos. Ele não tem o espírito. Ele continua, e a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. Então, até aquelas coisas naturais, aquelas coisas básicas, vamos dizer assim, que todo homem com mínimo de bom senso teria. Estou falando sobre alimentação, sobre sexualidade, sobre relacionamento entre as pessoas, coisas que naturalmente você consegue perceber as coisas, entender.
Esses homens eram brutos sem razão. Eles não conseguiam compreender isso. Até isso, o pecado estava tão degradado na mente desses homens que corrompeu a sua mente, a sua moralidade, a sua compreensão sobre as coisas. Não tinham freios, eles não tinham espírito, eles não tinham a palavra de Deus. Foi chamado aqui por Judas de brutos sem razão. Eles se moviam pelo próprio coração, pelos desejos. Se tem uma coisa perigosa para alguém, é se mover pelos seus próprios desejos, pelo que você acha, pelo que você entende. Jeremias vai falar que o coração é enganoso, é o mais enganoso. É o mais enganoso de todas as coisas. Vou seguir meu coração. Está perdido. Você deve seguir a palavra de Deus. Você deve ser guiado pelo Espírito. Então, até nessas coisas, continuando aí, eles se corrompem. O pecado, ele desfigura intelectualmente e moralmente. Quando o homem resiste à palavra de Deus, ele nega a verdade de Deus, ele opta pela mentira, ele não tem só a mente corrompida, como a gente vê em Romanos, mas toda a sua moralidade se corrompe. Não está lá em Romanos, o homem rejeitou a verdade de Deus? O que aconteceu com ele? Deus o largou. Todo tipo de imundície tomou conta da vida dele. Só o homem que tem o Espírito Santo consegue compreender as coisas do Senhor, consegue andar os caminhos do Senhor. Paulo vai falar que o homem natural não aceita nada das coisas do Espírito. Não é que ele não gosta, ele não aceita, ele não entende, não faz parte. Então esses homens estavam no meio ali. Sem o Espírito, sem a palavra, criticando, difamando aquilo que estava sendo colocado, como brutos sem razão. Versículo 11. Aí Judas ainda vai falar mais um pouquinho. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas fala assim: ai deles. Aqui é uma expressão de um lamento profético, como se fosse uma maldição judicial. Jesus fez isso lá em Mateus 23, a gente tem o discurso de Jesus, onde ele falou vários ais, né? Ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcro caiado. Ai de vocês, fariseus, hipócritas, que fazem isso, fazem isso, fazem isso. Então Jesus estava apontando o erro e trazendo a eles, né, consciência dos descaminhos. Então aqui Judas está usando uma expressão bem parecida. Ele diz: ai deles, ai desses homens. E ele vai falar mais uma característica deles. Ele diz: porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Algumas versões dizem assim: porque eles trilharam o caminho de Caim. O que aconteceu com Caim lá em Gênesis 4? Caim e Abel foram apresentar suas ofertas a Deus. E a oferta de Caim, ele trouxe o melhor ali da sua lavoura. E de Abel, ele trouxe um cordeiro, lembra? E o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Caim foi rejeitado, ficou bicudo, bravo com Deus ainda, revoltado. Deus o repreende e ele não quer saber de mais nada. Judas está falando que esses homens pegaram o mesmo caminho de Caim. O que Caim fez? Ele quis apresentar-se diante de Deus ali um sacrifício que não
não apontava para Cristo. Não tinha sangue. Ninguém pode se aproximar de Deus sem sangue. Aquilo tipificava a obra da graça de Deus por meio do sangue de Cristo. Mas Caim, ele quis oferecer do jeito dele. Nós temos que o apóstolo João, ele vai falar que Caim, não é só que ele ofereceu uma oferta sem sangue, ele era do maligno. João vai falar, Caim era do maligno, era filho do maligno. Então Caim não tinha o coração de Deus, ofereceu uma oferta a Deus sem sangue e queria ser aceito. Se nós vemos em Hebreus 11, vai falar de novo, vai falar que aquilo não havia fé naquele sacrifício. Como haver fé? Alguém que era filho do maligno? Então estava tudo errado com Caim. O coração do maligno, aquilo feito sem fé e sem sangue, sem apontar para a graça de Cristo. E Caim achou que deveria ser. Eu quero fazer do meu jeito, vou ofertar o que eu quero, da minha maneira. Sou filho do diabo, mas o senhor vai ter que aceitar e vai ser assim. Então esse era o coração desses homens. Eles queriam se apresentar diante de Deus do jeito que eles queriam. Sem fé, sem obediência, sem a graça de Deus, sem a palavra de Deus. Eles queriam, na maneira deles, pelas obras, pelas suas invenções, queriam se colocar ali diante dos irmãos. Vou fazer desse jeito, vou viver desse jeito, vou fazer o culto assim, vou andar desse jeito e está tudo bem, Deus tem que me aceitar. Achando que podiam enganar a Deus. Eles queriam o status de cristão, de adorador, mas a vida estava completamente torta. Não passava de filhos do maligno. A motivação era errada. Então aqui esses homens representam um falso adorador, uma honra a Deus só externa, sem coração. E o pior, esse coração que quer adorar a Deus do jeito dele, sem fé, ele pega um ódio de quem é um adorador verdadeiro, de quem é do Senhor, a ponto de matar. Então esse é o pacote completo do caminho de Caim. Sem fé, do meu jeito, sem Cristo, eu vou adorar a Deus, viver desse jeito. E ai daquele que se atrever a seguir a palavra de Deus. Depois ele fala mais um ponto, que esses homens também eram movidos por ganância e se precipitaram ou se jogaram no erro de Balaão. O que esse Balaão fez? Balaão era um profeta que foi contratado por Balaque para jogar uma maldição no povo de Israel. Pensa um serviço esquisito de fazer, hein? Eu vou contratar você, eu sei que você é um profeta. Interessante que eu fiquei pensando nisso. Esse Balaão era um cara conhecido, né? Porque o rei chamou ele, né? É como se fosse assim um presidente de algum lugar conhecesse um pastor e tal. Era um cara conhecido. Depois você vai ver, ele mais para frente ainda ele trouxe prejuízo para Israel. Ele achou um jeito de recomendar as mulheres medianitas lá e fez o povo de Israel tropeçar. E o Senhor teve que punir Israel. Esse Balaão era conhecido de Israel, desse outro rei, era um camarada conhecido. E o que ele fez? O Balaque falou, vou encher você de riqueza, mas você tem que ir lá e jogar uma praga sobre esse povo de Israel. Ele falou, Deus fala com ele e falou, você não vai fazer isso. E ele vai para cá, vai para lá e ele acabou indo. Falou, nossa, é muito dinheiro. E ele chega lá para o rei do lado, ele começa a jogar a praga, mas ele não consegue. Quando ele vai jogar a praga, o Senhor toma ele e ele abençoa o povo de Israel. São tão maravilhosas as palavras de Balaão que ele profetiza o próprio Cristo. Pensa aí que profecia fraca. Ele fala de Cristo, que vai nascer, né? Vai dominar. Você fala, rapaz,
E aí o Balaque ficou decepcionado com ele, né? Mas ele topou o serviço por dinheiro. Então esse era o coração desses homens. Faço qualquer coisa por dinheiro. Inclusive amaldiçoar, ou tentar amaldiçoar o povo de Deus. Money, me dê dinheiro. É um ministério movido por ganância. Nós temos muitos e muitos textos nas Escrituras falando desse perigo, né? Nós pegarmos aqui Timóteo, ele vai falar de homens, 1 Timóteo 6, vai falar assim, que esses homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pedro vai falar assim, ó, esses homens movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Vão fazer comércio de vocês. Vão vir homens que vão fazer comércio de vocês. Vão vender o culto, vão vender o passeio, vão vender a viagem, vão vender até o tênis, né, Daniel? Vende o tênis, oferta o tênis e faz de tudo. O negócio dele é o dinheiro. Esses homens, Judas está falando, esses homens são movidos por dinheiro, são gananciosos. Paulo vai falar aos Tessalonicenses que eles usavam de linguagens de bajulação, com intuitos gananciosos. Paulo falou, eu não sou assim não. Mas eu sei que tem gente que vai aí e fica com bajulação para ter dinheiro. Esses homens aí que estão no meio de vocês, Judas vai falar, são movidos por ganância. Eles estão no mesmo erro de Balaão. Tendo dinheiro, a gente faz qualquer coisa. O dinheiro que direciona. E o último ponto, ele vai falar que esses homens também pereceram na revolta de Corá. Algumas versões vão falar assim, eles foram tragados pela morte na rebelião de Corá. É como se eles caíssem no mesmo buraco, no mesmo problema, onde Corá e aqueles outros homens caíram. E o que aconteceu ali? Em Números 16, Corá e ali mais alguns se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão. Eles falaram coisas absurdas ali. No Números 16, 3, eles disseram, uma das coisas que eles falaram, eles apareceram ali para Moisés e Arão e falaram, basta, chega, acabou, não aguento mais, se fosse na linguagem de hoje. Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que vós vos exaltais sobre a congregação? Eles estavam questionando a autoridade de Moisés e Arão. Toda a congregação é santa, por que só vocês estão como líderes nossos aqui? E olha que eles tinham já uma função ali no povo. Eles já faziam algumas coisas, o Senhor já tinha dado algum trabalho para eles. Mas eles queriam se colocar além, eles queriam se colocar como líderes. Queriam passar daquilo que o Senhor tinha dado para eles. Eles se rebelaram. Falaram, não. Chega, Moisés, chega. Eles eram rebeldes. Eles eram insubmissos, eles eram orgulhosos. E o que aconteceu ali? O Senhor ficou tão furioso com essa situação. O Senhor abriu a terra. Moisés vai falar que aconteceu algo inédito. O chão fendeu e eles foram engolidos vivos. Tão irado ficou o Senhor com aquela postura de rebelião. E Judas está falando, esses homens que estão aí no meio de vocês têm esse mesmo orgulho, essa mesma insubmissão. São homens que não se colocam debaixo da autoridade de ninguém. Irmãos, eu não sei se você está ouvindo essa palavra. Já 3 momentos nós compartilhamos. Às vezes pensando em alguém, a gente dá algum exemplo, mas muitos desses pecados aqui que nós encontramos nesses homens aqui, podem estar brotando no nosso próprio coração. Nós lemos o que aconteceu aqui, Judas está apontando para a gente batalhar pela fé, para a gente olhar para isso, para a gente prestar atenção, para a gente se esforçar. Mas, por outro lado, a palavra de Deus ela deve julgar o nosso coração. Porque muitas vezes nós nos conduzimos contra esses homens.
Às vezes o que dirige a nossa vida é o dinheiro. Às vezes o que dirige a nossa vida é um coração orgulhoso, que não entende muita coisa e gosta de questionar, de criticar. Aqui nós estamos vendo homens que não eram submissos a autoridades que foram colocadas por Deus. Às vezes nós temos dificuldade de nos submeter contra as autoridades eclesiásticas. Aqueles que foram colocados como presbíteros, como diáconos. Às vezes queremos conduzir nossa vida de uma forma rebelde. Não prestamos conta para ninguém. Queremos do nosso jeito. Esses homens fizeram isso. Eles não estavam pedindo para... Senhor, a gente queria casar com outras mulheres. Senhor, a gente queria fazer um churrasco aqui. Não, eles queriam servir. Só que era servir de um jeito, de um modo que Deus não tinha autorizado. Parecia bom a sugestão deles. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro também. E não prestarmos conta para ninguém. O coração regenerado, ele é um coração submisso. Ele é um coração que se coloca debaixo do cuidado de outros irmãos. Para que haja unidade na igreja. E com esse trecho, irmãos, que nós meditamos, queria só falar de duas aplicações. A primeira tem a ver com esse coração humilde que devemos conduzir nossa vida diante do Senhor. Você vê que aqui nós vemos muitos traços de arrogância nesses homens. Homens que não submetiam à palavra, homens que não submetiam à autoridade de Cristo, à palavra de Cristo, homens que não submetiam a ninguém. Se colocavam sobre anjos, se colocavam sobre tudo, qualquer autoridade. O Senhor nos chama para ter uma vida humilde, submeter nossa vida aos nossos irmãos, ao cuidado e à exortação dos irmãos. Aqueles que o Senhor chamou para fazer alguns serviços na sua casa, nós possamos ser humildes, auxiliá-los e não termos essa arrogância espiritual que muitas vezes até marca dos nossos dias, e muitos cristãos parecem comandar todas as coisas na vida deles, na igreja, na política, em tudo. Eles têm uma vara, um poder especial. Irmão, nós encontramos isso. O arcanjo Miguel aqui, ele não lançou uma palavra sobre o diabo, que era um anjo caído. Ele podia falar assim, ó, rapaz, você perdeu. Eu li lá no Apocalipse, você vai perder. Você é um fracassado, o que você está querendo falar aqui? Vou amarrar você agora numa corrente espiritual. Ele podia fazer tudo isso, ele não fez nada. Ele disse, o Senhor te repreenda. Eu vou fazer o meu trabalho. Um coração humilde, um coração que sabe que tem um juiz para todas as coisas. E um último, eu queria ler um texto que está em Jeremias 23. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Ele chorou tanto que tem até as lamentações de Jeremias. Jeremias viveu numa época onde Israel estava completamente arruinado espiritualmente. O povo tinha abandonado o Senhor. Os pastores ali, os sacerdotes, eram homens corruptos. Eram homens que tinham abandonado o Senhor. E Jeremias vai fazer esse serviço difícil de falar a palavra de Deus a esses homens e ao povo. E obviamente ele não teve sucesso nenhum. Passou ali seus 50 anos pregando. O Senhor, quando chamou ele, falou, Jeremias, você vai fazer e não vai dar nada. Você vai fazer para juízo, mas não vai converter ninguém. Então ele já foi chamado para fazer um serviço que estava, uma folha lá, o relatório dele era 0 almas.
Era o Jeremias, 0 almas, mas você vai fazer serviço, Jeremias. E aqui eu queria ler esse texto com os irmãos, para a gente finalizar, versículo 1 até o versículo 20. Jeremias está trazendo ali uma palavra sobre esses homens, esses líderes do povo, que, se você perceber, vai ter uma grande similaridade com as acusações que Judas colocou aqui. Homens maus, homens que se conduziam por caminhos horríveis. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O que Judas falou? Ai deles. Ai deles. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Como é que eram os pastores lá da época de Jeremias? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vocês são pastores que não cuidam das minhas ovelhas? Vocês dispersaram ela, afugentaram ela, não cuidaram dela. Mas eu vou castigar vocês. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. De todas as terras para onde as tiver afugentado, eu as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e multiplicarão. Vocês estão fazendo um trabalho de espalhar, de espancar, de mandar embora as minhas ovelhas. Vocês são péssimos pastores. Vocês são gananciosos. Mas eu vou trazê-las de volta. As minhas eu vou trazer. Vou colocá-las no aprisco. E elas vão ser fecundas, elas vão se multiplicar. E eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem. E elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eu vou buscar todas elas. Vou dar um pastor para elas. E não vai faltar nenhuma. E aí, ele continua. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aqui está falando do Senhor Jesus. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Esse aí é o pastor dos pastores. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Dias de justiça do Supremo Pastor é quando o Senhor Jesus reinar. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Não vai vir só do Egito, não é só o povo de Israel. Vai vir gente de todas as terras. Esse pastor vai trazer todas elas e vai colocar no seu aprisco. E aí ele volta de novo a falar desses profetas terríveis. Acerca dos profetas, desses maus, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias está falando, eu estou arrebentado. Eu estou como se estivesse bêbado. E ver a situação de Israel hoje. Esses homens que são pastores que não cuidam das ovelhas. Eu estou como se estivesse bêbado. Por causa do Senhor, por causa das suas palavras. É muito difícil ver isso. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. É isso que Jeremias via. Homens adúlteros, homens debaixo da maldição do Senhor, pastos secos, não tinha comida para as ovelhas. Se formos transportar isso aqui para uma realidade espiritual, não há palavra. Há igrejas, irmãos, ovelhas, onde não há palavra.
Pastores que não levam comida para as ovelhas. Culto após culto. E não há palavra de Deus. Adúlteros estão trocando o Deus verdadeiro por outro Deus, por outra coisa. Talvez por dinheiro, por sucesso. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Está tudo podre. Os líderes. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. O Senhor disse, pode deixar comigo. O caminho deles será como um lugar escorregadio na escuridão. Pensa aí, um lugar escorregadio na escuridão. Eu vou empurrar e eles vão cair. Eu vou empurrar e eles vão cair. Eu vou julgar esses homens. Os profetas de Samaria bem viam loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar meu povo de Israel. Profetas que estavam ali, que era louco, que falava era só loucura, era só bobagem. Profetizava em nome de Baal. Em vez de falar em nome de Deus, falava em nome do diabo. Quantas coisas a gente escuta vendo na internet, às vezes, são palavras do diabo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. São loucuras. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem a mão de malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, os moradores de Jerusalém como Gomorra. A mesma coisa. Está vendo o que Judas falou? Israel chegou nesse ponto. Adúlteros, bajuladores de homens malfeitores, se tornaram como Sodoma e Gomorra, promíscuos. Era Jerusalém, era Israel. Era isso que Jeremias via. Vai ser diferente nos nossos dias, irmãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, lhes darei de beber água venenosa. Vai vendo. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Deus está falando, eu vou dar veneno para eles. Essa parte aqui, alguns já iam tirar da Bíblia. Está muito cruel. Esse é o nosso Deus. Eu vou pegar esses profetas que fizeram as minhas ovelhas desviar e vou fazer elas beber veneno. Eu vou acabar com elas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, 16. Não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Parece que a gente está lendo Judas aqui, não é? Como é que eram os profetas? O Senhor está falando para eles, não escutem esses homens. Eles não são profetas meus. Eles profetizam vãs esperanças. Sucesso. O Brasil vai melhorar. Sua vida vai ser um triunfo da vitória de Deus agora. Conquista chegou hoje. Pega aí. Pega o código. Você vai triplicar de salário. Você que não tem isso, vai ter. Vãs esperanças. Nossa esperança não está aqui, irmãos. E eles falavam de visões do coração. Foi o que Judas acusou aqueles homens. Eram sonhadores alucinados. Não vinha nada da boca de Deus. Era coisa da cabeça deles. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do coração, dizem, não virá mal sobre vocês. Não é assim os profetas de hoje? Está tudo bem. Deus é amor. Você pode ter um relacionamento homoafetivo, você pode adulterar, você pode ter uma vida louca. Está tudo bem, Deus é amor, está tudo em paz.
Os profetas lá em Jerusalém faziam a mesma coisa. Homens duros, homens terríveis, eles chegavam, paz, está tudo bem, Deus não vai fazer nada. Você acha que os profetas pregavam pecado? Não, está tudo bem. Deus é amor. Não virá mal sobre vós. Virá a bênção retumbante, triunfante. Você pode viver a sua vida de qualquer jeito. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, ela atendeu. Você está falando, quem prestou atenção no que eu falo? Tem alguém aí em Israel escutando o que eu estou falando? Quem esteve atento às minhas palavras e atendeu? Quem? Não havia ninguém. Porque esses homens não falavam a palavra de Deus. Como que Israel ia se converter se esses homens falavam que estava tudo bem? Falavam seus sonhos, do seu coração. E o Senhor continua. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Essas foram as palavras de Jeremias. Percebe que esse mesmo espírito de engano, usando esses profetas lá em Israel, é o mesmo que aparece lá com Judas, é o mesmo que está nos nossos dias. Pessoas que são insubmissas à palavra de Deus, são arrogantes, são grandes, são conhecidos. Um dia eu lembro que eu conversava com meu pai, com o Daniel, quantos irmãos nós temos preciosos na história da igreja. Alguns nós conhecemos nos livros, outros nem ficamos sabendo. Homens preciosos que deram sua vida pelo Evangelho. Nós não sabemos nem o nome. Mas essas pragas estão todo dia na televisão, estão todo dia no YouTube, estão no Congresso, estão não sei aonde. Eles têm lugar para falar que está tudo bem, que você não precisa ouvir a palavra de Deus, que você pode escolher os versículos que você gosta, que a graça de Deus é transbordante. Você que tem uma vidinha muito simples. Jeremias fala, a tempestade do Senhor está chegando. O seu furor saiu. O Senhor vai executar a sua ira. Todos esses homens darão conta das suas palavras, do que fizeram. Mas o que chama bastante atenção aqui é o que nós lemos no versículo 9. Jeremias, ele estava com o coração quebrantado diante de Deus. Ele via essa feiura, a situação de Israel, e ele falava que os ossos deles se estremeciam, ele estava como se embriagado. Aquilo mexia com o coração dele, de ver a situação do povo de Deus. Que o Senhor produza isso no nosso coração também, né, irmãos? De olhar para essas coisas que nós ouvimos, às vezes as pessoas próximas, às vezes pessoas longe, nós ouvimos coisas, tantas coisas pela internet. Mas que o nosso coração esteja assim como o de Jeremias, né? Que por causa do Senhor e da sua santa palavra, nós possamos orar, clamar ao Senhor, pedir graça, para nos sustentar, para nos manter de pé e para trazer luz, né? Muitos e muitos irmãos e lugares, né, onde essas coisas têm acontecido com bastante frequência, né? Homens que se levantam no meio do povo de Deus e com todos esses interesses que não são os de Cristo, não são os interesses do Evangelho. Eles estão aí, têm feito um estrago, mas o Senhor prometeu que Ele vai julgar esses homens. Enquanto isso, que o nosso coração seja quebrantado, né, pelos interesses do Senhor. Quantos irmãos verdadeiros, né, às vezes estão em lugares
terríveis, onde faltam pastores, faltam homens que têm um coração de verdade comprometido com o Evangelho. Amém.